Conta pra gente, Orlando, qual o sabor da coluna de hoje? Sabor de hoje é de festa, porque no próximo 24 de outubro nós teremos duas grandes festas. Além do aniversário da Band News Difusora FM, nós teremos também o aniversário de Manaus. E aí eu preciso contar para vocês uma história super interessante sobre esse aniversário, o aniversário da cidade de Manaus. Porque há 26 anos atrás, Manaus não tinha no seu calendário uma data cívica que marcasse a sua criação. Até porque existia uma questão histórica. Nós sabíamos pela história com H, de quem entende de história, de historiador, que Manaus foi fundada através de um forte, o Forte de São José da Barra do Lugar, que foi erguido no ano de 1669. Entretanto, nós não tínhamos uma data certa, um dia e um mês. O que nós tínhamos, na verdade, era a data completa da elevação de Manaus à categoria de cidade, que foi no 24 de outubro, muito posterior àquele 1669. Então fez-se uma simbiose e se convencionou no calendário de Manaus que o aniversário da cidade seria celebrado todo 24 de outubro. Entretanto, fazendo referência à sua fundação, que foi no ano de 1669. Portanto, Manaus este ano fará 353 anos de vida. E a época, como se criou essa data, aniversário de Manaus, não se sabia o que fazer. No Brasil inteiro era moda fazer carnaval fora de época. Era um evento lucrativo, iam as bandas de todos os lugares, a famosa micareta. E havia uma pressão até de empresários interessados em vender cachês, em vender atrações, de que se fizesse uma micareta aqui em Manaus. Agora veja você, celebrar o aniversário de Manaus com uma micareta, que era uma história muito nordestina, e com artistas que não tinham qualquer relação com a cidade de Manaus. Aí, a prefeitura, em um pulo do gato inteligentíssimo e muito cidadão, disse: não, eu vou fazer a festa da cidade, vai ser uma micareta, mas vai ser de boi bumbá. Ora, vejam vocês, não faz sentido eu trazer axé music ou swingueira. As pessoas aqui curtem boi bumbá, que é o ritmo com a cara de Manaus. E nessa ousadia, não se sabia como seria essa festa, que tinha boi bumbá em trio elétrico, seguido por tribos com tururi, que foi o nome encontrado para o badá local. A primeira festa, não tinha nem feirinha. Os artistas decidiam vender naquela esquina da Pedro Teixeira com a Constantino Neri. E era um negócio meio bagunçado. No ano seguinte, já em 98, se resolveu fazer a Feira do Tururi. E tudo isso perdura até hoje, 25 anos depois. Uma festa que tem um elemento fundamental, que é a ligação com a cidade, com a música que mexe com a cidade, e que resistiu, inclusive, aos altos e baixos do boi bumbá por aqui. Porque houve uma época assim que nós meio que viramos a cara pro boi, no início era muita paixão, todo mundo gostava, mas com o tempo, até os ensaios de boi deram uma esvaziada. Nesses 25 anos, muita coisa foi feita. A festa saiu do sambódromo, deixou de ter trio elétrico, foi para a Arena da Amazônia, depois foi para Ponta Negra, voltou o trio. Enfim, opções que eu, como produtor de eventos, considero que foram mal feitas, foram escolhas mal feitas. Mas esse ano, 25 anos depois, se marca um grande gol e a festa volta ao sambódromo no seu formato original, com feira do tururi, com tudo que tem direito, inclusive. O que é uma coisa muito boa para a cidade, porque você está lembrando que essa festa deu certo porque ela valoriza os artistas locais, ela paga cachê para quem trabalha e vive aqui e que vai gastar esse dinheiro aqui. E aí ela emprega toda a economia criativa e informal que se possa ter. Houve época, inclusive, que havia costureiras que ganhavam dinheiro customizando o tururi, que era mexendo naquela peça, que era uma peça padrão, para que a pessoa que fosse vestir levasse aquela peça que ela vestia, que era a entrada dela no evento, com personalidade. E eu acho essa história muito bacana, muito forte. Eu, pessoalmente, participei muitos anos dessa festa, na organização, na produção da festa, e tenho um carinho enorme por ela. E eu lembrei disso, não somente porque está perto, daqui a 2 semanas, se eu não me engano, é dia 23, 24 e 25 de outubro, o evento do Boi Manaus, mas porque também
a gente está vivendo um momento até meio engraçado, né? Eu li na semana que passou que pela enésima vez o Tribunal de Contas concedeu uma cautelar proibindo mais um show do Wesley Safadão numa festa de interior. Um show que tem de cachê R$700 mil para a festa do Peixe Boi, se eu não me engano, na cidade de Novo Airão, numa cidade que tem problemas seríssimos de saúde e de educação. Por que eu estou pagando pro Wesley Safadão R$700 mil se eu não vou levar para aquela cidade com esse investimento dinheiro? Os eventos têm que ter uma economia, tem que gerar dinheiro. Eu não posso gastar com uma atração mais do que eu vou arrecadar, porque senão vira pão e circo. E me parece que as prefeituras municipais do interior, elas são chegadas num pão e circo. Porque, sinceramente falando, quantos eventos do interior do estado do Amazonas, tirando o Festival de Parintins, levam recursos à população? Quantos eventos geram divisas aos municípios? Talvez, pode ser que haja um evento ou outro também, sem ter esse potencial, esse tamanho de Parintins, que até leve ao município dinheiro. Mas não é pagando o cachê de A, de B e de C, de 1 milhão, de R$700 mil, mais as despesas, porque não é só o cachê que se paga passagem, hospedagem, alimentação, transporte terrestre que eu falo. E aí fica uma coisa meio sem sentido. É importante que a gente pense na cultura como uma atividade cidadã e como uma atividade da economia criativa. Aí esse monte de prefeito querendo pagar com dinheiro público bandas que têm cachê astronômico, em nome de quê? Quem é que está ganhando? Eu me recordo que outro dia eu fiz um cálculo, eu nem me lembro direito para que festa foi, mas era assim, uma festa que, se eu dividisse a população da cidade pelo valor do cachê que estava sendo pago ao artista, cada pessoa da cidade, criança, velho, pessoas que não vão ao evento, inclusive, estaria pagando tipo R$40 para entrar no show, se eu dividisse o valor do cachê completo pelo número de habitantes da cidade. Então é preciso ficar de olho. #pensa. A cultura é viva e ela primeiro tem que ser valorizada, a nossa cultura, que sai debaixo do nosso barro, debaixo do barro do chão daqui. Valorizar primeiro aquilo que fala ao nosso coração e à nossa alma, inclusive financeiramente. Bem, era essa festa que eu quero que a gente possa celebrar, uma festa cidadã da cultura. E terminamos hoje com... Eu acho que eu já toquei, inclusive, aqui a Baquiana Brasileira número 5, a Cantilena, do Villa-Lobos. Mas é uma canção tão bela, tão brasileira, tão cidadã, que leva o nome do Brasil para todo mundo, que eu vou repetir aqui hoje. Vamos ouvir? Bravo, bravíssimo Villa-Lobos. Pra gente, uma ótima semana.